Comentando algumas coisas aqui sobre o índice, hoje foi um dia difícil aí de participar dos trades, porque o mercado ele foi indo para cima, deixando trades um pouco mais agressivos somente. Você não tinha muitas confirmações assim. Você tinha entradas dos dois lados, mesmo o mercado agora depois de pronto ele parecendo bem forte. Tinha algumas possibilidades de vendas. E aqui também nessa região, quando ele fica mais claro que está indo para cima, você já está alto na lateralidade, região aqui onde fechou o gap, um gap bem importante lá para trás. Então, o mercado e aqui você começa a perceber rapidamente aqui mesmo sobreposição de barras nessa região, que é um ponto que pode levar até mesmo uma reversão do mercado para queda, porque é um mercado uma lateralidade bem ampla de tempos gráficos maiores, e aqui ele chega alto na lateralidade, e aqui ele tem também uma espécie aqui de três impulsos, talvez não vão ligar direito, mas são três impulsos aqui de certa forma, então é uma região que o mercado poderia realmente dar uma parada ou fazer uma correção. Então, por esse motivo, fica mais difícil assim participar de trades. Tem trades ainda, mas quase todos os trades que apareceram na parte da tarde, principalmente trades para iniciantes, acabaram que não deram em nada, assim, o preço não andou. Tanto é que se colocar uma linha aqui no meio do preço aqui nessa região, você vai ver essa linha deve ter uns 200 pontos para cima, os 200 para baixo, ficou aqui por umas 5 horas, talvez. Pegar desde aqui até o fim do dia, ficou por 5, 6 horas. É. E aí, olhando o comportamento do preço, já dá para a gente imaginar que poderia acontecer algo parecido com isso. Não é garantia, mas assim, você tem uma certa chance disso acontecer depois desses cenários que eu comentei. Tanto é que nessa barra aqui, no momento, nessa barra aqui a gente já comentou que talvez aqui não era mais um mercado para swings, pelo menos não para compra. Você não compraria mais essas barras aqui para querer pegar um swing lá para cima, porque aqui a probabilidade baixou muito e o mercado poderia parar nessa região ou até mesmo fazer correções mais profundas e abaixo da média móvel. Então, aqui ficou mais difícil operar. Lá no começo do dia também foi difícil. E aí alguém até perguntou hoje o que daria para fazer aqui nesse começo. Se você tem um gap para baixo, você tem uma linha aqui passando forte, você pode falhar essa máxima aqui anterior e voltar para dentro do range. Então a gente comentou, quando você tem esses vários cenários para vender, para comprar, aí você espera. Você está muito confuso, na dúvida, a gente espera. Espera mais sinais, espera para ver se alguma coisa se encaixa na tua forma de operar ou na metodologia que cada um utiliza, né? Para nós aqui é o price action. Então, por price action, você comprar sem rompimentos é baixa probabilidade. Rompimento de qualquer coisa é baixa probabilidade. 20% de chance você tem de levar um movimento para qualquer depois do rompimento, né? Só que aí esse 20% você vai mudando essa probabilidade conforme os sinais que você vai tendo. E aqui nesse momento, quando o preço saiu aqui, poderia se caracterizar um possível trade. Tá? Assim, na minha leitura, ele subiu aí para uns 30, 40% de probabilidade. Então aumentou um pouco desse 20, porque eu tinha alguns outros motivos aqui. Por exemplo, ainda você tinha um gap aqui da abertura do dia, um gap que ficou aberto. O preço vinha fazendo um pullback por cima da máxima do dia anterior aqui, tentou duas vezes invadir esse ponto e não conseguiu. Então era um outro motivo, um fundo duplo em cima de um ponto de rompimento. Então poderia ser caracterizado como um rompimento e teste. Tudo bem, mas até aqui não tinha como saber disso. Muitas poucas barras ainda. Então teria que esperar mais. E o preço foi indo acima e tentou romper essa região. Quando ele tenta romper aqui essa região de máxima, você tem o preço em um range ainda estreito, é um range do tamanho ou no máximo um terço do range dos últimos dias, o range do dia. Então isso aqui na metodologia, quando é rompido para uma direção, ela pode ser operado, principalmente se for rompido na direção de um gap aberto, um gap de abertura do dia. E nesse caso aqui acabou que deu essa confluência. Então você tem esse gap e você ainda tinha o teste do ponto de rompimento, você tinha esse range lateral que era do tamanho de um terço do range médio ou menor que um terço.
Então ele é caracterizado como modo rompimento. Quando ele romper, você poderia tentar pegar o rompimento e operar isso aqui como rompimento. Mas é claro, isso tudo, obviamente, tem que esperar a barra fechar acima, ver como que se comporta. E aqui nesse caso a barra fechou acima, não foi muito boa. Aí a próxima veio testou o ponto de rompimento e depois foi acima. Mas a probabilidade era aquela que eu comentei. E aí rapidamente, quem não conseguiu fazer parcial no ponto técnico que teria que fazer, que é o ponto aqui da projeção da lateralidade, você tem que fazer pelo menos uma primeira parcial, porque aqui também é ponto onde que o mercado vai começar a vender por outros motivos. Quem não conseguiu fazer acabou que devolveu talvez todo o trade, porque o mercado aí volta forte, dando possibilidades de vendas, dando possibilidade de venda na correção e dando possibilidade de compra também na correção, devido aos mesmos motivos anteriores. Então o preço faz impulso, agora poderia estar testando novamente aqui por cima do ponto de rompimento desse range anterior, que é essa linha. E aí ele poderia ativar novas compras. Mas assim, compras, obviamente, devido à volatilidade também você teria que gerenciar a mão, foi algo também que a gente comentou hoje. Então, eu, por exemplo, tenho uma mão para operar. Nos últimos, acho que 3 ou 4 dias, a minha mão para operar ela é a metade agora. Então, se antes eu operava com X contratos, agora é X dividido por 2, porque a volatilidade aumentou muito. Então, por exemplo, se eu fosse operar uma dessas barras, como por exemplo, se eu fosse comprar essa barra aqui, um exemplo, imagina que eu vou comprar essa barra. Se eu vou comprar essa barra, meu stop tem que ficar abaixo dela. Nesse caso aqui, 430 pontos. Os stops que normalmente eu uso nos meus trades na minha conta é 250 pontos, no máximo 300, é por aí. Então a volatilidade aumentou muito. Ontem mesmo tinha trades com stop de 500 pontos. Esse aqui é 400 praticamente. Então, se o tamanho dos stops estão dobrando, o tamanho dos alvos possíveis estão dobrando, então a mão tem que diminuir, porque senão vai dar problema no gerenciamento. Porque senão um dia você ganha uma quantidade de pontos, aí chega no dia do stop, você pega um dia mais volátil, opera com a mesma mão, leva 3, 4 vezes o tamanho que era para levar de stop. Aí não faz sentido. E aqui no final do dia, quem realmente busca a reversão, depois que vê o mercado se sobrepondo, é legal esperar uma reversão aí, buscar uma reversão depois que o preço mostrar força na venda, né? E ele não conseguiu mostrar. Talvez aqui a primeira vez, abaixo da média móvel, conseguiu produzir uma continuidade. O problema é que as barras são pequenas. Se você tá com o teu gráfico assim, dando zoom aqui, talvez vai dar a impressão que as barras são muito grandes. Assim que está vindo, vai romper tudo. Só que aí você olha para a realidade do dia ou para a realidade dos outros dias próximos, pega essa barra ou essas barras aqui, você vai medir essas barras. Essa barra tem 260 pontos, essa barra aqui tem 280, 290, essa aqui maior um pouco tem 400 e poucos pontos, essa aqui tem quase 400 pontos. Aí, claro, aqui ele diminuiu a volatilidade, lateralizou. Então você vê essa queda que parece que está rompendo tudo, né? Aí você vai medir aqui de onde que começou o impulso do corpo da barra até aqui onde ela está se fazendo, tem 276 pontos. Então, assim, ela não é tão impressionante quanto que parece. Você tem que olhar o contexto total, olhar a volatilidade do dia. Ela não é uma queda ainda tão forte. Se formasse mais uma ou duas barras, talvez sim. Ainda mais que essa queda aqui, ela nem tinha testado ainda essa mínima aqui, ou esse ponto aqui de rompimento. Então, tudo isso aqui poderia ser somente um pullback, assim, uma correção, na realidade, uma correção, é, para que depois se tivesse mais um movimento de teste de topo ou uma continuidade da tendência. E aí, isso aqui a gente comenta várias vezes. Esse tipo de coisa acontece, esse tipo de barra aqui. Quando você tem uma tendência que agora, apesar do preço ter lateralizado, você tem antes disso aqui uma tendência aqui, pelo menos dois movimentos. E aí depois quando o preço começa a cair, às vezes você pensa que está revertendo tudo. Você tenta entrar de forma um pouco emocional, vender muito baixo. E aí você leva essas barras, que uma barra às vezes engolfa 3, 4, 5 barras. Ela engolfa as barras que estão contra a tendência, do pessoal que está operando contra a tendência, são todos engolfados com uma barra de tendência que está na direção da tendência. Isso aqui é bem comum assim acontecer em tendências. Então tem que tomar cuidado com isso para quem vende aqui, porque quem vende tem que tentar vender o mais alto possível. Se você já está vendo que aqui o negócio está sobreposto aqui lateral,
apesar de que ele vai sempre subindo aqui, tem que tentar se posicionar o mais alto possível, né? E aí, principalmente, se posicionar depois que o preço ia abaixo da média móvel. Então, resumindo, aqui acabou que foi muito difícil achar vendas. Não tinha, né? Você tinha que esperar ir abaixo. Agora, talvez está habilitado a fazer vendas. Aí você vai ver onde que você vai vender. Será que compensa vender aqui? Talvez não, está muito baixo ainda. Agora está muito baixo. Então, por isso que às vezes, quando o mercado fica nesse comportamento, você fica horas sem fazer trade. E aí é o que a gente comentou hoje, não dá para sair procurando trade aqui no meio, procurando assim, cada barrinha aqui procurar um trade, porque se você começar a procurar muitos trades, daqui a pouco você vai começar a achar esses trades. Mas o problema é que você vai achar trades talvez ruins, porque os trades, os melhores trades, eles vão aparecer na tela ali de forma bem clara, assim. Você vai conseguir observar se você está treinando eles, se você está operando constantemente operações parecidas, se você tem um estilo operacional